Hoje eu vou gravar um vídeo com 7 dicas de preparação de pele para deixar a finalização da pele, né, a harmonização mais bonita, para que o acabamento da preparação de pele, a maquiagem da pele fique mais bonita. Porque às vezes a gente segue algum tutorial no YouTube e aí a gente fala assim, né, nossa, eu fiz igualzinho a pessoa estava fazendo no tutorial e não ficou igual a minha pele, né, o acabamento não ficou bom, não ficou igual. E são às vezes alguns detalhes que a gente está fazendo, que a gente não está seguindo, que pode estar dando essa diferença. Então eu vou dar aqui 7 dicas que pode ser isso que está fazendo com que a sua finalização de pele não fique igual aos tutoriais que você segue. Então a primeira dica é a preparação da pré-make, né? Isso é o passo, acho que talvez o mais importante de todos, porque muita coisa a gente faz antes de começar a maquiagem e que nem sempre é mostrado nas câmeras, nos tutoriais do YouTube. Que o passo principal, por exemplo, que é limpar a nossa pele. Muitas vezes a gente vê nos tutoriais, a gente começa assim passando, passa um algodãozinho com um tônico, né, para limpar a pele. Isso a gente faz para mostrar que é importante limpar a pele. Mas a forma correta de se limpar a pele numa pré-maquiagem é lavando o nosso rosto, lavando mesmo o nosso rosto, lógico, com um produto específico para a pele, um sabonete próprio para a pele do rosto. Geralmente são sabonetes líquidos ou sabonetes em gel que a gente compra próprio para lavar a pele do rosto de acordo com o nosso tipo de pele, seja pele oleosa, pele seca. Por quê? Esses tônicos que a gente passa, eles são um complemento para limpar a pele. Eles servem para tonificar e complementar a limpeza. Eles não fazem a limpeza total. Então, quando a gente faz uma maquiagem sem limpar a pele totalmente, ela não tem o mesmo acabamento. Então, por isso que a gente precisa fazer a pré-make. O segundo passo é a hidratação também. Muitas vezes eu vejo nos tutoriais sim, que a pessoa que está fazendo mostra hidratando a pele. Mas às vezes nem sempre, né? Muitas vezes começam já com a pele hidratada. Então o passo de hidratar a pele também é muito importante. E outra coisa é uma rotina de skincare consistente, que todas essas youtubers, essas pessoas que trabalham com maquiagem, que fazem tutoriais, têm. Dificilmente você vai ver alguém dando, né, um tutorial de maquiagem, ficando com uma maquiagem com acabamento bonito, alguma coisa assim, que não tem uma rotina de skincare consistente. O que é isso? É cuidados com a pele diário, limpar, hidratar, tonificar, fazer esfoliação, usar alguma vitamina, alguma coisa. O segundo passo, né? Escolher a base correta para o seu tipo de pele. Porque muitas vezes a gente vê, né, resenhas de base na internet que a pessoa fala, nossa, essa base aqui fez a resenha, ficou perfeita na minha pele, ela tem um acabamento super aveludado, isso e aquilo, mas a pessoa que está testando a base tem uma pele seca, aí aquela base ela tem óleo na composição, então na pele daquela pessoa ela vai ficar maravilhosa, porque ela vai combater aquela secura da pele. E eu tenho uma pele extremamente oleosa, na minha pele ela não vai ter o mesmo acabamento. Então nem sempre eu posso usar a mesma base que a minha youtuber favorita. Eu posso sim me inspirar nas maquiagens que ela faz, seguir algumas dicas que ela dá, mas eu tenho que ver o tipo de pele que eu tenho e escolher uma base adequada para o meu tipo de pele. E o tom da base também, né? A gente tem que se basear no nosso saber escolher corretamente o nosso tom de base, porque se a gente usa uma base com um tom diferente da nossa pele, vai interferir no acabamento da maquiagem, vai dar aquele aspecto de máscara, vai destoar de algumas coisas, vai destoar tudo. Inclusive tem algum vídeo aqui no canal ensinando como escolher o tom certo de base para nossa pele. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para esse vídeo. A terceira dica é usar a quantidade certa de base. Porque muitas vezes a gente pega, né, vai passar a base, a gente quer economizar e passa muito pouca base. Assim, a gente pega um tiquinho de base e vai espalhando, esfregando, querendo fazer aquela base render e sair, né, fazer uma gotinha de base e cobrir o rosto todo.
daí não vai ficar o acabamento bonito. Cada base tem a sua quantidade certa de aplicação. Às vezes a gente não vê nos vídeos, né? Quando a gente está seguindo um tutorial, muitas vezes a gente não vê a quantidade de base que a pessoa usa no tutorial, porque a gente aplica aqui a base na mão, no dorso da mão, e daí vai pegando com a esponjinha para aplicar, ou então a gente pega a base e aplica direto na esponjinha e coloca aqui. Então a gente nem sempre tem a noção da quantidade de base que a pessoa está aplicando. A gente precisa conhecer os produtos que nós estamos usando para poder fazer a maquiagem, né? Então o ideal é a gente sempre testar o produto. Quando você compra um produto, você faz o teste de quanto a gente usa para ver o acabamento que aquilo dá. E também colocar base demais também não fica legal, né? Eu preciso de uma cobertura mais forte porque eu tenho manchas e tal. Então eu vou pôr bastante base para fazer uma cobertura alta. Não vai ficar bonito. Se a gente coloca uma camada muito grossa, aquilo não vai assentar legal na nossa pele e não vai dar um acabamento muito bonito. Se eu quero fazer uma cobertura um pouco maior, eu vou colocar a quantidade correta de base, vou esperar ela sentar na minha pele e aí eu vou fazer uma segunda camada nos lugares em que eu preciso de maior cobertura. Aí eu tenho que estar usando uma base que permita a construção de camadas. Mas o correto é isso, é eu fazer construção de camadas e não usar uma camada muito grossa. Se eu preciso de maior cobertura, eu construo camadas. A quarta dica é o tempo entre os produtos, né? É dar um tempo entre um produto e outro, porque determinados produtos eles precisam de tempo para sentar na nossa pele e para serem absorvidos. Nem sempre eu posso ir colocando produto em cima de produto muito rapidamente. Um exemplo importante de produto que eu preciso esperar que ele haja para poder continuar a sequência de produtos é o hidratante. É muito importante eu esperar que minha pele absorva o hidratante antes de vir com o próximo passo. Inclusive eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal explicando a importância disso, a importância de esperar absorver o hidratante antes de aplicar a base, por exemplo, né? Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui no box de informação para que vocês possam assistir e ver mais detalhes do porquê isso é tão importante. Mas não só o hidratante, vários outros produtos têm a necessidade de ter o seu tempo de ação. O pó também às vezes precisa de um tempo para ele assentar no rosto, para que ele fique bonito. E entre outros produtos. E às vezes a gente vê a pessoa passou hidratante, já vem com a base e tal. A gente acha que é assim, né? Mas os vídeos têm edições, tem cortes entre uma etapa e outra que às vezes a gente não percebe. Às vezes eu acho que eu não vi os cortes, mas é porque os cortes são fáceis de fazer, né? E nem sempre eles aparecem. Inclusive esse vídeo vocês pode até perceber que ele vai estar bem picotado, né? Vai ter vários cortes. Porque hoje foi meio difícil de gravar, não sei se tinha muito movimento na rua, mas os cachorros estavam latindo bastante, eu tive que dar vários cortes para poder tirar, né, parar enquanto eles latiam, porque senão a gente não consegue falar aqui e ouvir o som. Mas um exemplo de corte que às vezes a gente não percebe, por exemplo, aqui ó, eu tô mostrando aqui o relógio, né, o horário que eu tô gravando esse vídeo. Aí então eu vou dar um tempo aqui e vou dar uma pausa. Ó, então agora eu tô mostrando o relógio novamente e dá pra ver que se passaram vários minutos, mas no vídeo tem poucos segundos entre uma apresentação e outra do relógio. Ou seja, teve uma edição, um corte aqui e um corte sim, que foi simples e nem dá pra perceber muito esse corte. Então, às vezes, né, a gente vê assim, a blogueira ficou boa e ela não esperou entre um produto e outro. Não, provavelmente ela esperou, mas teve corte na edição. Eu faço isso nos meus vídeos e provavelmente as pessoas, né, essas pessoas que estão dando tutoriais na internet também fazem. Então, a gente precisa conhecer os produtos que estão usando. Eu não vou ficar aqui falando nesse vídeo especificamente sobre todos os produtos e cada produto que precisa ser dado tempo entre eles. Mas a gente precisa conhecer. Em outros vídeos, né, em outros tutoriais, eu vou falar um pouquinho mais talvez sobre cada produto específico e o que precisa entre um e outro. Mas esse vídeo eu só estou dizendo os passos, né? A quinta dica, né? Escolher produtos adequados de acordo com a nossa cor de pele.
Ou seja, né, quando eu vou escolher um blush, um contorno, eu tenho que pensar na minha cor da pele e a cor do produto que eu estou usando, né? Eu vou fazer um contorno. Se eu tenho um fundo de pele quente, que tipo de contorno eu vou usar? Eu vou usar contorno frio? Aí vai ficar destoando, dependendo, pode parecer inclusive sujeira, né? Se eu não uso um tom de produto que orne com o meu tom de pele. Porque não é qualquer tom que fica bom com qualquer tom de pele, né? Não é porque ficou bom naquela pessoa que eu tô assistindo o tutorial que vai ficar bom em mim, porque ela tem um tom de pele diferente e não é só o tom de pele, é o subtom também que influencia muito. Então a gente precisa conhecer um pouco sobre cores e colorimetria e tons. Como eu já disse, eu não vou falar aqui nesse vídeo explicar todos os subtons e qual subtons combinam com qual tons, né? Isso a gente é um assunto um pouco mais extenso, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui eu só tô dando as ideias. Depois a gente vai ter talvez vídeos específicos, né? Sobre posteriormente eu vou postar um vídeo então explicando sobre combinações de tons e subtons. O sexto passo é formato de rosto, né? Eu preciso conhecer também o meu formato de rosto. Aí entra mais uma vez a questão do contorno, né? Eu tô seguindo um tutorial de uma blogueira que tem um rosto redondinho e ela faz um contorno e fica lindo. Mas eu daí sou uma pessoa que tem um rosto mais quadrado e amassando o rosto proeminente. E eu for fazer o mesmo contorno que ela faz no rosto dela, não vai ficar bonito no meu rosto. Por quê? Porque o meu formato de rosto é diferente. O meu contorno que eu vou aplicar aqui para ficar harmonizado com as minhas maçãs, ele não é o mesmo que fica harmonizado com o dela. Por quê? Porque o contorno ele não tem uma função somente de afinar o nosso rosto. Ele tem a função de trazer o sombreamento natural, que quando a gente passa a base e uniformiza o tom, ele tira, né? Porque quando a gente passa a base e uniformiza o nosso tom de pele, ele deixa o nosso rosto chapadão. Então o contorno ele entra para trazer de volta essa harmonização e esse sombreamento natural que o nosso rosto tem. Só que daí eu preciso conhecer o formato do meu rosto, a minha ossatura, aonde entra o meu osso da maçã, aonde seria uma sombra natural que eu tenho aqui, o meu formato de nariz, aonde entra a sombra natural, para fazer um contorno mais harmônico. E mesmo que eu queira usar o contorno para afinar, porque ele pode ser usado para afinar assim também o rosto, eu preciso saber os pontos que eu preciso colocar isso para que ele vá afinar de forma correta o meu rosto. Então, mais uma vez, eu não vou ficar aqui dando aula sobre contorno neste vídeo. Vai ter outros vídeos onde eu vou dar uma aula sobre contornos específicos, né? Mas eu preciso conhecer o meu rosto, o meu formato de rosto, para que eu possa usar o contorno de forma correta. E o sétimo passo são técnicas adequadas para cada tipo de pele, né? Porque às vezes, né, a blogueira vai lá e usa, né, passa o corretivo aqui para fazer iluminação e faz o baking, né, para selar aqui, porque daí ele deixa essa parte bem seladinha para depois fazer o olho. Quando cair aqui, então, os pozinhos, a gente varre e não suja. É uma técnica ótima para isso. Só que quem já tem uma certa quantidade de linhas de expressão, não fica legal usar essa técnica. Por quê? Porque quanto mais pó eu uso, mais ele tende a marcar a linha de expressão. Então eu preciso, mais uma vez, conhecer o meu rosto, a minha pele, e entender que técnicas se adaptam melhor ou não para o meu tipo de pele. Então, são 7 dicas que eu tô dando aqui, mas basicamente se resume a conhecer o meu rosto, conhecer a minha pele e adaptar, né? Eu preciso prestar atenção naquilo que está sendo falado para adaptar para o meu tipo de pele, para o meu tipo de rosto. Mas uma sugestão que eu posso dar é: faz uma aula primeiro, uma aula presencial com uma maquiadora, que seja uma aula só, para que você possa ter essas dicas, para que ela possa te ensinar exatamente isso. Qual é o seu tipo de pele? Se você não consegue identificar sozinho, qual é o seu formato de rosto? Qual é a melhor técnica? Né? Assim, pega uma aulinha básica para pegar essas dicas. E daí você consegue então adaptar os tutoriais que você assiste ao seu rosto, à sua pele e à sua forma, para que daí a sua maquiagem vai ficar mais harmônica.
Porque eu já vi algumas, né, quando eu dou os cursos, algumas alunas vêm para os meus cursos, falam assim, nossa, eu sigo um monte de tutorial, mas não fica legal, não fica igual. E aí eu vou ver o que a pessoa está fazendo, é exatamente esses pontos. Ela está seguindo fielmente o tutorial que a pessoa está postando na internet, sendo que a pele dela, o rosto dela não é igual daquela pessoa que está apresentando o tutorial. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês, que com isso vocês consigam melhorar, né, a sua maquiagem, seu acabamento, né, e que consigam fazer umas maquiagens, né, cada vez mais bonitas e cada vez mais profissionais até, né. E se vocês gostaram, né, comente aqui, deem like, se inscrevam no canal, compartilhem com as amigas e vão deixando informações aqui nos comentários mesmo, se estão gostando dos vídeos, da forma como que está sendo colocado, dando sugestões de conteúdo que vocês querem ver para dizer se está legal ou não, tá ok? Um grande beijo e até a próxima!